As aulas foram adiadas. E agora? Então agora que a gente já está com a base pronta, o que a gente vai fazer é subdividir, certo? Todas essas partes aqui do bonequinho, para que isso facilite tanto na hora de colocar textura nele, como facilite também depois na hora de fazer a animação, certo? Então com a base dele pronto, o que a gente vai fazer agora é o quê? Vamos usar o mesmo comando da outra atividade, certo? Que é o Ctrl R, e assim a gente vai subdividindo cada parte dele, beleza? Então o que a gente vai fazer primeiro, o braço e a perna, que são partes que tem bastante articulação e bastante detalhe, depois a textura a gente vai subdividir mais vezes, certo? Então o atalho é selecionando o braço aqui todo, lembrando com L, a gente pressiona Ctrl R, vai aparecer essa linha amarela aqui, o que a gente pode fazer é girar o scroll do mouse para ficar em duas linhas, ou pode clicar no número 2 também, e Enter. Depois se der o Enter vai ficar essas linhas laranjas aqui, mas a gente não mexe elas, certo? Se a gente apertar Enter, por exemplo, assim, elas vão ficar nessa posição errada que a gente não quer. O que a gente quer é que elas fiquem bem naquela posição. Então depois que ela está com a linha amarela aqui, vocês dão Enter. Quando tiver com essa opção aqui, com a linhazinha laranja, o mousezinho preto, dá um ESC, que daí ela vai ficar na posição original, beleza? Agora vamos subdividir na outra direção o braço, Ctrl R, certo? Agora essa linha aqui na vertical, Enter e ESC. Agora nosso braço está todo subdividido, beleza? Agora a gente vai fazer igual no outro, para praticar mesmo. Ctrl R, duas subdivisões, Enter, ESC. Agora na lateral, Ctrl R, subdivisão, Enter e ESC. Agora nas pernas, Ctrl R, que nas pernas também vão duas subdivisões. E mais uma aqui na lateral. Vocês podem acompanhar aqui os atalhos do lado que eu estou pressionando. Ctrl R, duas, Enter, ESC. E por fim, subdivisão no corpo. Aqui pode ser um pouquinho tricky, ó, às vezes a gente quer colocar subdivisão no corpo e ele não vai entrando. Uma opção que a gente pode fazer é ocultar os braços para facilitar. Vou selecionar o braço aqui então com L e vou apertar H. Agora o braço sumiu. Ctrl R. Vamos subdividir o corpo duas vezes também. E para fazer o braço aparecer de novo, né? Vai pressionar Alt H. Pronto. Agora o braço retornou. Então agora que o bonequinho já está pronto, certo? Já tem toda a base dele, já tem as subdivisões que a gente vai precisar para depois, para textura e para animação. O que a gente vai fazer é importar a textura para ele. E a forma como a gente faz isso é, vocês vão usar a textura que vocês baixaram também para o exercício, certo? E se vocês ficarem perdidos ao longo do vídeo, também vai ter um arquivo que é uma colinha ali, para vocês entenderem mais ou menos a posição da textura no personagem. Então a gente vai agora importar a textura, certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai vir aqui, ó. Na verdade, antes de seguir para essa parte, a gente vai salvar o arquivo, já que essa próxima parte vai ser a mais demorada, né? Então para salvar o arquivo, lembrando, a gente vem em File, e aqui essa opção de Save, o atalho para isso é Ctrl S. Então, clicando em Save, como é a primeira vez que a gente vai salvar o projeto, a gente escolhe um nome para ele. Vou colocar o meu de personagem Minecraft. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, podem escolher o lugar também onde vai ser salvo. Vou deixar o meu na área de trabalho mesmo para ficar mais fácil de achar depois. Então depois de salvar a primeira vez, ele vai aparecer aqui o nome do arquivo aqui em cima. E daí vocês podem só salvar de novo, ele não vai precisar, não vai pedir para escolher a localização do arquivo de novo, certo? Então a gente vai agora para a parte de importar a textura, certo? Importar é fácil, depois para ajustar ela é um pouco mais demorado. Então o primeiro passo para importar a textura, a gente vai vir nesse íconezinho aqui de propriedades de material, certo? O que a gente vai fazer, a gente vai adicionar o material então para o nosso personagem. A gente clica aqui, a gente já vai ter um materialzinho aqui, se não tiver o material é só clicar no mais. Mas a gente já tem o material aqui, então não precisa, certo?
Então o que a gente vai fazer é, com o material selecionado aqui na lista, tem todas as propriedades dele aqui embaixo, certo? Uma delas é a cor base, certo? E aí a gente vai mudar, ao invés da gente clicar aqui e alterar a cor, o que a gente vai fazer é, a gente vai clicar nessa bolinha na lateral e vai escolher uma textura no lugar dessa cor, certo? Então a gente vai na opção Image Texture, ok? Depois que a gente escolheu o Image Texture, vai abrir outras opções aqui, deixa eu até abrir um pouco aqui mais pro lado. Vão aparecer outras opções aqui, uma é nova e outra é abrir, o Open. A gente vai em Open, vai abrir essa janela aqui e eu deixei a minha textura na área de trabalho, certo? Você pode ter deixado em outro lugar, a minha está aqui na área de trabalho. Então vou abrir a imagem. Deixa eu botar aqui pro lado de novo. E vou dar um Assign aqui, clicar em Assign, que daí ele vai associar a textura para o modelo. Certo? Então se clicar nesse terceiro íconezinho aqui, a gente vai ver que a textura já está no personagem, só que ela está completamente errada, certo? Então o que a gente vai fazer agora nos próximos passos é ajustar essa textura para o personagem. E como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai vir na opção aqui UV Editing, certo? Quando a gente clicar ele vai abrir duas telas. A primeira tela é a nossa textura, a gente pode usar o scroll do mouse para dar zoom. E na outra tela vai continuar o nosso personagem. Se ele voltar a ficar cinza, assim, a gente tem que mudar a visão de novo. Nessa barra aqui, na mesma barra do Edit Mode, do View Select, dá um clique com o scroll do mouse e arrasta para o lado. E vai aparecer os íconezinhos e clica no terceiro aqui. Ou então, o mouse aqui no meio, na Viewport, vocês podem pressionar Z. E daí tem as visões de novo, Wireframe, Render, Solid e Material Preview. É o número 2. E a gente vai fazer então agora, a gente vai começar a colocar a malha na posição certa, certo? Porque a gente seleciona todo o boneco, ó, essa é toda a malha do boneco. E ela está completamente errada na textura, certo? Então o que a gente vai fazer é arrumar isso. Aliás, antes tem um outro detalhe. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai perceber que a malha, a textura está como se tivesse dado um zoom e ficado totalmente desfocada. Isso é porque o Blender tenta corrigir. Como a textura do Minecraft é muito pequena, o Blender tenta ajustar ela e dar um zoom nela. Só que o que acontece é esse efeito aqui ficar todo borrado. E já que no caso do Minecraft a gente quer que a textura fique com efeito de pixel mesmo, a gente vai ter então desabilitar essa opção automática do Blender, certo? Então rapidamente, a gente vai vir nesse botãozinho aqui em cima, certo? Que é aqui que ele muda toda a nossa janela. Então a gente vai clicar nele, vão abrir várias opções. A gente vai em Shader Editor. Quando a gente abre o Shader Editor, pode dar o zoom com o scroll do mouse e dando um clique com o scroll do mouse a gente pode arrastar para os lados. Isso aqui são algumas propriedades da textura, certo? Do arquivo de textura que a gente aplicou no nosso personagem. A gente tem essa opção aqui linear, a gente vai clicar aqui nela, vai abrir outras opções e a gente vai marcar Closest. E agora vocês já viram que aqui já corrigiu, ó, ele vai ficar com efeito de pixel de novo. Então essa é uma opção interna lá do Blender, certo? A gente só vai alterar isso aqui, certo? Não mexam em mais nada, lembrando que dá para fazer um Ctrl Z, caso dê algum erro. E agora que a gente já alterou isso, essa única opção a gente volta aqui e volta para o V-Editor. E volta a nossa textura aqui. Então agora a gente vai começar a ajustar a posição, certo? E como que a gente faz esse ajuste então, certo? Essa parte vai ser mais, como eu falei, um pouco mais complicadinha, ela é meio que um quebra-cabeça, certo? Então, na verdade o que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês os comandos necessários, mas é que vocês vão ter que fazer o ajuste, certo? De boa parte da textura, porque, de novo, é realmente uma parte mais trabalhosa, assim, tem que seguir bem o passo a passo. Então, como que funciona? O que a gente precisa fazer é, a gente vai ter que selecionar a malha, e cada vez que a gente seleciona a malha, ela aparece aqui na nossa textura, certo? Então, o que a gente precisa é corrigir o tamanho dela e a posição dela aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos deixar aqui numa visãozinha de frente, a gente vai usar um novo comando, certo? Que é o comando U.
vai abrir esse menuzinho de textura, certo? Que é ele que faz o unwrap, que ele vai abrir a malha para poder encaixar a textura, já que a textura é 2D, né? E a malha é 3D. Então a gente vem aqui na opção Smart UV Project, certo? Clica aqui no OK. Ele vai ter aberto dessa outra forma. Ele vai agora ocupar todo o espaço. E o que a gente vai fazer agora é ajustar o tamanho, certo? Vindo para essa tela aqui, os comandos são bem parecidos de quando a gente está aqui nessa área 3D, certo? Só que aqui é 2D. Da mesma forma, clicando com o botão no meio do mouse a gente pode mexer a nossa área assim. Rodando o scroll a gente pode dar zoom mais ou menos. E da mesma forma a gente pode selecionar esses vértices aqui apertando A, apertando B, certo? Com G a gente move eles e com S a gente dá o Scale. Então eu deixei na visão de frente aqui o boneco, porque primeiro a gente vai ajustar o rosto dele, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Primeiro a gente vai escalar dessa forma aqui para ajustar o tamanho. Vai com o mouse desse lado, então com tudo selecionado, beleza? Toda a malha selecionada. A gente vai encontrar qual quadradinho que representa o que é da frente, certo? Vamos começar a escalar ele. No meu caso aqui, quando dei o V, esse quadradinho de cima aqui é o que está aparecendo aqui na frente, ó, aparece o rosto ali, ó. Então vamos continuar no S, dando um Scale, dando zoom com o mouse. Outra coisa que a gente vê é que está de cabeça para baixo, né? Então, primeira regra. Se vocês estão ajustando a textura e ela está, por exemplo, de cabeça para baixo aqui, a forma mais fácil para vocês arrumarem isso é dentro dessa tela aqui, aplicar uma rotação, certo? E a gente não vai, para aplicar a rotação é no R, só que a gente vai querer usar sempre rotações exatas aqui, certo? Então a gente não vai pressionar o R e ficar girando o mouse. Nesse caso aqui a gente quer que vire de cabeça para baixo, então a gente vai aplicar uma rotação de 180 graus. Então com todo ele selecionado, R, 180 no teclado e Enter. Agora ele foi para o outro lado aqui. Ó, aliás já está com o rosto na posição correta agora. Então vamos aproximando aqui e vamos fazendo dessa forma. Ó. S para dar o Scale. Vamos aproximando. Outra forma para facilitar, desse lado aqui da tela, ó, vamos arrastar esse menu aqui para o lado de novo e vamos com Face Selection. E vamos selecionar só a face dele. E daí agora só tem um quadrado aqui desse lado. Ó. E a gente vai dando Scale de novo. Só que a gente não quer fazer isso ainda porque a gente quer que toda a cabeça dele tenha a mesma proporção, certo? Então se a gente acertar aqui com ele todo selecionado, a gente acerta a proporção das outras partes da cabeça também. Dá uma conferida aqui dos ladinhos. Dá pra botar um pouquinho mais pra cá. Dá pra botar um pouquinho mais pro lado também. Outro comando importante, agora que a gente já está com a escala bem ajustada, a gente vai movendo no G, né? Mas muitas vezes a gente quer mover no G ele só para o lado ou só para cima, certo? Então a gente vai usar os mesmos comandos para travar o eixo mais uma vez. Então, por exemplo, se eu quero mexer ele só para o lado, é o G e X. Ó, eu posso botar o mouse para cima e para baixo, mas a minha seleção só vai para os lados. E da mesma forma, se eu quiser ir para cima, é no Y. Então, pressionando G, Y, mesmo que eu coloque o mouse para os lados, a seleção só vai para cima e para baixo, certo? Então, agora o rosto já está bem ajustado, vamos começar a ajustar o resto. Ó. Como eu já acertei a escala de todas as outras partes, agora eu só preciso colocar elas no lugar certo, né? Então, deixa eu desselecionar o rosto aqui, ó. Dei um clique segurando o Shift, ele deseleciona. E vamos ajustar o resto do rosto dele. Vamos botar primeiro essa vista aqui da lateral, que é o lado direito dele. Vamos ver se a gente acha o lado direito. É esse aqui. Ou então, para facilitar agora, seleção de face. Ó, é esse quadrado aqui. Ó. Se a gente clicar aqui, muda o quadrado.
Lembrando, primeiro ajusta a escala então de toda a cabeça. E uma vez ajustado, dá para selecionar eles de forma individual. Mais uma vez, ó, vamos dar o zoom aqui. Trazer com G. Ó. E ele está com a posiçãozinha errada aqui. Ó. A gente pode ver, se a gente for ver o desenho, ó, essa linhazinha aqui de pelezinha e cabelo fica para baixo, aqui ela está para o lado. Então, de novo, a gente vai ter que aplicar uma rotação. Agora com R, se a gente vier aqui para o lado, ó, a gente vê que está indo errado. Ó. Vamos tentar para o outro lado. Ó, no meu caso aqui é para o outro lado. Então para cá a gente vai botar menos 90. Ou também dá para colocar 270 para ficar positivo. Na hora que ele já está na posição correta, ó, vocês perceberam? Então, conforme eu giro aqui, ó, o desenho vai mudando a posição aqui. E eu preciso que aqui ele seja na mesma posição desse, que é o correto. Então, aplicando a rotação. Agora vamos ajustar aqui com GY, só botar um pouquinho para cima. Vou dar mais um zoom aqui, vou botar ele um pouquinho mais para o lado. G e X. Ó. Agora vamos selecionar a outra face aqui. Já apareceu aqui a face aqui do lado e ela é nesse lado aqui, o lado esquerdo do nosso personagem. Então, G, vamos trazer para cá. Ó, de novo, o desenho está numa posição aqui e está em outra posição aqui, então a gente precisa corrigir. R para rotacionar, 270 ele vai para a posição certa. Já está bem na posição, vou botar um pouquinho mais para baixo aqui no meu caso, então GY. Então essa parte é bem a parte mais trabalhosa, assim, certo? Que é ajustar bem a posição da textura. Primeiro escala ela direitinho. Depois muda a seleção aqui, lembrando, clica com o botão do scroll para trazer isso para o lado. Seleciona a face aqui. Vai selecionando face por face e colocando na posição correta. Ó. Agora eu selecionei a parte de cima da cabeça dele, já apareceu o quadradinho aqui no UV Editor. Vamos trazer com G aqui para a parte de cima. Dou o zoom com o mouse. Vejo se a posição está certinha, que deve botar um pouquinho mais para o lado, então G e X. Já está certinha. Por fim, aqui a parte de trás também. A parte de trás, então selecionei a face aqui no bonequinho. Ele apareceu a área correta aqui no UV Editor e trago com G para cá. Dou um zoom. Ó, preciso botar para o lado, G, X. Clico com o mouse. Agora preciso botar um pouquinho para baixo, G, Y. Então clique com o mouse. Dessa forma, pessoal. Selecionar a parte de baixo, que é essa parte do pescoço aqui dele. Ó. G. Bota aqui pro ladinho. Dá um zoom. Agora pro lado GX. Agora o nosso rosto já está todo na posição certa, viram? Então o que a gente vai fazer agora vai fazer o resto do corpo dele.